Olha, estamos na semana de conscientização dos transtornos alimentares. Você sabe o que é transtornos alimentares? Vai saber já já. A campanha visa alertar a população diante de um quadro de distúrbio emocional em que a pessoa apresenta alteração na forma como lida com a comida e também consigo mesma. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a psiquiatra Ana Raquel, a quem cumprimentamos neste momento. Boa noite, doutora Ana. Prazer muito grande tê-la aqui no Jornal do Estado, viu? Doutora Ana. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Eu anotei aqui uns dados, porque de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, estima-se que a porcentagem de diagnosticados aqui no Brasil seja em torno de 4,7%. E eu começo perguntando à senhora o que é transtorno alimentar. Bom, transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica que está relacionada às atitudes alimentares que muitas vezes são inadequadas ou inapropriadas, além da forma como a pessoa busca a perda do peso. Então, geralmente há uma insatisfação corporal importante, pode haver inclusive uma distorção da imagem corporal, a pessoa pode estar abaixo do peso e sentir-se gorda, sentir-se grande, ou ela pode estar buscando formas de perder peso não saudáveis, digamos assim. Quais são os primeiros sintomas, doutora, apresentados? Os transtornos alimentares, eles podem aparecer desde os 7 anos de idade, por exemplo, ou até antes. A gente tem alguns tipos de transtornos alimentares, em especial na infância. A gente tem um transtorno evitativo, restritivo evitativo, onde a criança tem dificuldades na alimentação ou restrição a comer certos tipos de alimentos. Então, esse pode acontecer na infância, mas também tem anorexia nervosa, bulimia nervosa, que são doenças que podem começar na adolescência e podem perdurar até a vida adulta ou mesmo começar na vida adulta. E como pode ser essas pessoas ajudadas neste momento, doutora? Justamente a senhora acha que é a hora de procurar um especialista? Sim, a gente tem visto, algumas pesquisas têm levantado, Gilvan, que durante a pandemia houve um recrudescimento, houve um aumento dos transtornos alimentares, tanto com pessoas com dificuldades alimentares, com a restrição, com a questão do isolamento social, das quarentenas no mundo inteiro, levou as pessoas a, por exemplo, guardarem muita comida ou restringirem a alimentação por medo de perder o controle com relação à mesma. Então, são doenças muito graves, que têm taxa de mortalidade, inclusive, alta, e que merecem a atenção. Por isso, o Dia Mundial de Conscientização, que é o dia 2 de junho. Ataca também mais as pessoas de raça negra, as pessoas que fazem parte dos grupos de LGBT, não é verdade? A gente tem todos os grupos, as populações, elas podem apresentar esse transtorno. Na verdade, não tem uma predileção por nenhuma população, mas havia um mito há um tempo atrás que somente pessoas brancas de classe média alta que teriam esse transtorno, que seriam a moda, que seriam a vontade de emagrecer e um foco na beleza. Mas, na verdade, a gente sabe que são mitos, são doenças graves, as pessoas têm bastante sofrimento, muitas vezes não conseguem se alimentar, têm medo de se alimentar, ou então se alimentam em excessos com também um descontrole. Então, merece muita atenção e profissionais especializados, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. E eu gostaria que a senhora falasse também, doutora, das consequências que podem provocar tudo isso. Sim, como eu já falei, são doenças graves, que inclusive muitas vezes não são aparentes. Então, pessoas podem aparentemente ser saudáveis, praticar exercício físico, e por trás são pessoas obcecadas pela magreza, pessoas em sofrimento, em restrição, ou exercitando, por exemplo, em excesso. Então, essas pessoas precisam, sim, receber ajuda, receber uma atenção empática
mais empatia e menos crítica, porque essas pessoas muitas vezes também não sabem sozinhas, nem podem sozinhas controlar esse transtorno. Sim. Então elas precisam de atenção, empatia, principalmente da família, que observa que aquela jovem ou aquele adulto, geralmente são mulheres em sua maioria, mas também tem transtornos mentais em homens, mas essas meninas elas estão perdendo muito peso, estão se exercitando exageradamente, isso tem que chamar uma atenção, ser um alerta para as famílias, para que busquem ajuda. Tá bom. Eu conversei aqui com a psiquiatra Ana Raquel sobre a semana de conscientização que foi lançada ontem, né? O dia da conscientização foi ontem, sim, né? Não é verdade, doutora? Sim. Exatamente. Isso mesmo. Esse mês de junho a gente vai ter uma programação. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço para a senhora. Boa noite, viu? Boa noite.